Boa noite. Estamos juntos mais uma vez. Eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura da Palavra de Deus, enquanto no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 22. Nós vamos ler os versículos de 1 a 13, ou 14. Mateus 22, a partir do versículo 1. A Palavra de Deus diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, ou para o seu comércio, ou para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, ou veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ainda o versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aqui a palavra de Deus. Existe um perigo em ouvir a palavra de Deus. Que perigo é esse? É o perigo de permitir que ela cause apenas um efeito temporário, um efeito passageiro. A palavra de Deus por si só, ela tem este poder, esta característica de mexer com o nosso coração. Quando nós realmente prestamos atenção no que a Bíblia diz, e a Bíblia tem o nome de Bíblia Sagrada, não é à toa, porque ela é sagrada, ela é santa, não o material de que é feita, né? A Bíblia é papel e tinta, é material gráfico, no meu caso aqui num tablet, no celular, impresso, projetado na parede, não importa, mas o conteúdo, na verdade, a palavra de Deus, ela tem esta característica. Mas existe o perigo para aqueles que a ouvem de muitas vezes apenas se deixarem levar por um pouco de tempo, ou por algum momento, ou até alguma distância, e logo depois se esquecerem disso. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a própria cadência das palavras, ela vai mexendo com os nossos corações. Existem trechos na palavra de Deus que são, por si só, grandiosos na sua expressão, na sua maneira de falar. Por exemplo, 1 Coríntios 13, Paulo começa dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como sino que tine, ou como metal que soa. Se eu tivesse tudo isso, ele vai falando: se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu distribuísse toda a minha fortuna para os pobres, se eu fizesse tudo isso ou tudo aquilo. Então as palavras vão falando ao nosso coração. O amor é sofredor, é benigno, o amor não se irrita, não suspeita mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ele termina dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. E aí, às vezes, nós ouvimos textos como esse e pensamos: puxa, que coisa bonita. Ou como, por exemplo, nós podemos ouvir o apóstolo Paulo quando ele escreve para os Romanos, no capítulo 8, quando ele começa a perguntar: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados, considerados como ovelhas para o matadouro. E é o momento em que Paulo explode em exultação, e ele começa a dizer: porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E nossos corações são tocados, e nossos espíritos se elevam e pensamos: puxa, sim, é isto. Mas logo depois nos esquecemos.
Quando vemos uma parábola como esta, nós temos que tomar cuidado com esse perigo, porque essa parábola é uma das parábolas mais duras que Jesus já contou. E por definição, parábola é uma história que pode ser real ou fictícia, mas ela tem um objetivo principal. Existem várias lições secundárias em torno desta parábola, mas a parábola sempre tem o objetivo de trazer uma lição principal ao nosso coração. E ao lermos um texto como este, ao prestarmos atenção nas palavras aqui, nós precisamos estar atentos para entender o que Jesus realmente quer nos dizer com um texto como esse. Essa parábola que parece estranha, é uma parábola violenta, é uma parábola que fala de um homem que, na verdade, por um momento parece que tudo está bem com ele. Veja, ele está ali diante da mesa do banquete, preparado para começar a comer, preparado para se divertir, e de repente ele é tomado, ele é amarrado pelas mãos e pelos pés e é jogado nas trevas exteriores. O que isso significa? Que parábola assustadora. Embora Jesus não dê um nome a este homem da parábola, nós podemos perceber que é um dos homens mais miseráveis de toda a Bíblia. É um homem que tem um final inesperado para si mesmo. Um homem que não esperava que fosse enfrentar aquilo que enfrentou e cujo fim é terrível. Mas o principal objetivo de Jesus Cristo ao contar esta parábola é exatamente esta lição. Nós já verdadeiramente nos entregamos ao Senhor Jesus? Ele realmente é o Senhor da minha vida? É isso que eu preciso responder diante de um texto como esse. E esse texto eu estava comentando ali fora, falando que ele é um texto que tem proveito duplo, porque ele serve para exortar a você que é crente e serve para exortar a você que não é crente. Nós que já somos crentes há muito tempo, há pouco tempo, há algum tempo, não importa, aqueles que estão na igreja há 5, 10 ou 30 anos, aqueles que já são batizados há muito tempo, se batizaram outro dia desses, estão se preparando pelo batismo, mas já somos crentes. Há lições para nós aqui. Para aqueles que não fazem parte de uma igreja, que ainda não se decidiram, puxa vida, há alguns, e eu sempre digo isso, nós ficamos felizes em ver visitantes aqui, queremos que vocês venham todos os domingos. Mas mais do que vocês virem aqui, o desejo do nosso coração é que vocês tenham um compromisso assumido verdadeira e definitivamente com Jesus. Este é o objetivo principal desta parábola, levar cada um de nós a nos questionarmos: Jesus é verdadeiramente o meu rei? Ele é verdadeiramente o Senhor da minha vida? Então vamos pensar por alguns momentos a respeito de algumas coisas importantes, tendo em vista este objetivo principal. Ao final, todos nós teremos que responder para nós mesmos, diante de Deus, se Jesus é verdadeiramente o rei da minha vida. Veja, o texto diz, ele começa a dizer que um rei que desejou celebrar as bodas, casamento do seu filho. O rei, ele vai fazer uma festa grande, ele começa a enviar convites. Estes convites, eles eram enviados, em primeiro lugar, para as pessoas que faziam parte da nobreza. Então, as pessoas que receberam aquele convite eram pessoas do círculo de relacionamentos do rei e do seu filho, o príncipe que ia se casar. Essas pessoas recebem o convite dizendo: olha, eu vou fazer uma festa para o casamento do meu filho dia tal, você está convidado. Agora entenda que quando um rei manda um convite para você, não é comum e não é aconselhável que você se negue a comparecer. Se o rei convoca, você vai. Mas ele manda isso em forma de convite. E Jesus diz que as pessoas não quiseram ir. No versículo 5 diz assim: eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, para o seu tráfico. Né? Essa palavra aí é uma expressão antiga, mas que hoje tem uma conotação negativa, né? Foi para o tráfico, né? E ninguém era traficante, não é nada disso. Tráfico é negócio, eles cuidavam das suas atividades, dos seus negócios no dia a dia. Mas é interessante que o versículo diz que eles não fizeram caso de Jesus. Nesse primeiro momento, Jesus Cristo está se referindo ao povo de Israel. O povo de Israel é aquele povo que foi separado por Deus, aquele povo de quem Deus cuidou, aquele povo que Deus protegeu, aquele povo a quem Deus deu muitas vitórias lá no Velho Testamento, vitórias que eram humanamente impossíveis de ser alcançadas e foram pela graça de Deus, pelo cuidado de Deus. Deus deu a eles a lei, Deus deu a eles os profetas, Deus deu a eles todo o sistema sacrificial, Deus deu a eles os sacerdotes, Deus preparou-os para que eles recebessem
o Messias vindouro, e quando este Messias vem, quando o Filho do Rei vem, quando o Senhor dos Senhores vem, este povo não fez caso de Jesus. O apóstolo João diz, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. É interessante que muitas vezes nós como crentes temos desfrutado de muitos privilégios espirituais. Temos a palavra de Deus. Hoje de manhã eu contei para os irmãos a história daquele pastor que foi lá no Turcomenistão, Tadiquistão, naqueles países terríveis, e as coisas que ele viu e ouviu lá. E o sofrimento de um menino de 16 anos que pregou o evangelho para um colega seu de escola e por isso ele foi preso. Porque a lei do país diz que para quem prega o evangelho, a pena é a prisão. E todos os dias, aquele jovem, durante 6 meses, ele era torturado com agulhas enfiadas debaixo da sua unha. Mas o colega para quem ele pregou se converteu. E a lei diz que a pena para quem se converte é a morte. Aquele jovem foi morto. Mas nós não podemos perder de vista os privilégios que nós temos. Temos a palavra de Deus, estamos aqui sentados. Se não está mais confortável é porque a pandemia não permite. A gente não pode fechar a janela, ligar o ar para ficar mais agradável, mas nós estamos sentados, ninguém vai entrar, ninguém vai nos atacar, ninguém vai nos prender. Nós temos a palavra de Deus em várias traduções, em vários tamanhos, em vários modelos, e podemos desfrutar disso a qualquer momento. Eu posso me reunir com quem eu quiser, eu posso falar, Lene, vamos orar aqui agora, e nós oramos. Eu posso fazer isso em qualquer lugar onde eu estiver, e muitas vezes nós como crentes não valorizamos estes privilégios. Mas há muitos que são chamados também e não valorizam este privilégio. Pessoas que nós convidamos para vir à igreja e que não vêm, pessoas que nós chamamos para vir ouvir o evangelho e que não querem ouvir, pessoas que fazem pouco caso de Jesus. Como é que nós podemos fazer pouco caso de Jesus? Em primeiro lugar, ouvindo, mas não se fazendo presentes de corpo e alma. Interessante que quase todo aluno, se não todos, alguns não, mas a maioria, muitas vezes, passa por isso. Está sentado ali, o professor está falando, e a gente está ali, olhando. Mas se o professor perguntar, está ouvindo? Estou. O corpo está ali, mas a alma está em outro lugar qualquer. Não é assim? Alunos passam por isso. Quem nunca passou? Alunos passam. Às vezes, filhos passam por isso. Na hora daquele filme interessante, a mãe cisma de falar alguma coisa e fala assim, Davi, você arrumou seu quarto? Aham. E outro dia a Cleide estava falando comigo e eu estava prestando atenção em alguma coisa que eu estava lendo, e ela falou assim, André, você vê não sei o quê? Aham. André, você não sei o quê? Aham. Daqui a pouco ela perguntou assim, André, você atropelou alguém hoje? Aham. Ela falou, o quê? Eu falei, o que você está falando? Você não presta atenção no que eu digo. Sabe, irmãos, muitas vezes pessoas não fazem caso de Cristo, porque elas ouvem a mensagem, porque elas às vezes até vão aos cultos, mas elas não estão ali verdadeiramente. Elas estão, como se costuma dizer, de corpo presente, mas estão com seus pensamentos em lugares muito distantes. Há pessoas que demonstram indiferença diante de Jesus Cristo. Mas se você fosse chamado hoje para conhecer uma autoridade ou um jogador de futebol famoso que você admira, ou alguém que você gostaria de conhecer, você não demonstraria indiferença. Há pessoas que fazem pouco de Cristo, porque demonstram essa indiferença. Há pessoas que fazem pouco de Cristo, porque dão apenas atenção passageira. Tem gente que muitas vezes ouve o evangelho, vai à igreja, gosta da música, gosta das pessoas, gosta do ambiente de culto, às vezes se emociona, às vezes chora, às vezes ergue as suas mãos, mas aquilo é apenas passageiro. Não existe, na verdade, algo que penetre no seu coração de forma definitiva. Tem pessoas que passam anos indo à igreja, sem nunca, na verdade, serem tocadas de maneira real, e fazem pouco de Jesus Cristo. Há aqueles que fazem pouco de Cristo, porque eles fazem uma profissão de fé, mas não vivem de acordo com o que dizem. Há pessoas que falam que são crentes, mas a sua atitude é totalmente diferente. Há pessoas que declaram ser membros desta ou daquela igreja, mas quem olha não consegue identificar nela nenhuma diferença. Nós precisamos entender que se declaramos que somos cristãos, a nossa vida tem que condizer com o nosso discurso.
Por que pessoas fazem pouco caso de Jesus? Muitos fazem pouco caso por ignorância, muitos fazem pouco caso por orgulho, muitos fazem pouco caso porque são muito voltados para as coisas deste mundo, muitos fazem pouco caso porque têm coração de borracha. Eu conheço pessoas de coração de borracha. Você fala assim, você precisa de Jesus, sim, é verdade. Você precisa se arrepender dos seus pecados, sim, é verdade. Olha, Jesus Cristo vai voltar, é mesmo, mas elas não mudam. Eu prefiro pessoas de coração de pedra, coração duro, porque Deus diz, a minha palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. Aqueles que têm coração duro, muitas vezes é mais fácil que estas pessoas se convertam do que aqueles que têm o coração de borracha. Porque você bate e volta, bate e volta, bate e volta, e nada entra. É o que eu chamo de crente teflon, nada gruda. É isso, é teflon. Aquilo bate e escorre, aquilo bate e volta. Mas é preciso, e Jesus Cristo está dizendo para você que tem desfrutado destes privilégios, nesta igreja, ou em outra igreja onde você vai, ou em outra igreja onde você seja membro, é preciso realmente responder a pergunta, Jesus é o seu rei? Ou você está fazendo pouco caso dele? Na verdade, o texto continua dizendo que ele envia outros convidados, lá no versículo 6, e ele insiste, ele diz assim, olha, vocês precisam vir à festa, mas estes outros apoderam-se dos servos, maltratam alguns e matam outros. Jesus Cristo está fazendo referência aqui ao que o próprio povo de Israel fez com muitos dos seus profetas. Deus enviou profetas alertando-os, ensinando-os, exortando-os, e muitos deles foram maltratados e mortos. E Jesus Cristo está confrontando o povo de Israel com a realidade da sua falsa declaração de fé. E nesta noite, igreja, nós estamos sendo confrontados com a nossa declaração de fé, se ela é verdadeira ou não é. Nós precisamos entender que nós temos que assumir aquilo que dizemos. Se declaramos que somos crentes, precisamos agir como tais. Se declaramos que Jesus é o nosso Senhor, precisamos nos submeter a Ele. Se declaramos que cremos em Jesus Cristo, precisamos viver de uma maneira que demonstre que isso é real em nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele chega a perguntar em um determinado momento para os Gálatas, ele pergunta assim, porventura, tornei-me eu vosso inimigo, por dizer-vos a verdade. Paulo, ele fica dizendo, olha, quando eu cheguei na Galácia, quando eu cheguei na igreja de vocês, vocês me trataram tão bem, e eu dou, eu dou testemunho de que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar, e agora vocês estão irritados comigo, agora vocês estão com raiva de mim, agora quando eu falo, vocês se aborrecem, eu me tornei inimigo de vocês, porque eu falo a verdade. E o apóstolo Paulo chama aquele povo a uma tomada de posição. E Jesus Cristo está nos chamando a uma tomada de posição, porque nós temos declarado que Ele é o nosso Rei. Há um cântico que diz, não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras. Nós precisamos realmente demonstrar, com a nossa atitude, que o Senhor é o nosso Rei. E aí Jesus Cristo continua dizendo que aquele rei, ele se encolerizou e ele mandou os seus soldados, o seu exército, aquelas pessoas e destruiu e matou todos. Jesus Cristo está fazendo uma alusão aqui ao dia da volta dele mesmo. Quando Jesus Cristo voltar, haverá separação entre salvos e perdidos, e este dia será um dia tremendo. Mas o texto continua dizendo, quando ele fala assim, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Agora eu quero falar com você que está aqui nessa noite, que talvez ainda não seja um crente. Obrigado. Você que está aqui nessa noite que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para este homem que entra sem veste nupcial. Jesus Cristo diz que aquele homem estava lá e o rei, agora o salão está cheio, porque os seus servos, aqueles que foram convidados primeiros, o povo de Israel não quis ir, então ele abre esta oportunidade para pessoas que num primeiro momento não seriam convidadas. E agora o salão de festa está cheio.
ouça a música, ouça os risos, ouça a alegria, veja os garçons passando para lá e para cá e servindo comida à vontade, bebida à vontade, afinal de contas foi o rei quem deu a festa. E quando um rei dá uma festa, não tem miséria. E quando o rei dá uma festa, todo mundo pode comer até se fartar. E de repente aquele rei entra no salão e ele vê aquele salão cheio, e aí ele então olha um homem que está sentado lá sem a veste de núpcias ou sem a veste nupcial. Deixa eu explicar para você o que isso significa. Quando reis na antiguidade oriental, eles davam festas, eles convidavam, em algumas ocasiões abriam essa festa para pessoas que não eram da nobreza, pessoas que não eram ricas, pessoas que não tinham condições. Existia o traje, né, como algumas festas, traje a rigor e estipula o tipo de roupa que a pessoa tem que ir. E existia a chamada veste nupcial. Era uma veste bonita, uma veste comprida, uma veste colorida, uma veste cheia de brilho, mas esta veste não era acessível à maioria das pessoas. Mas o próprio rei, quando ele convidava as pessoas, no convite ia dizendo que eles tinham que ir com veste nupcial. E a pessoa não tinha condições. Quando ela chegava na entrada do palácio, existia lá uma pessoa esperando dizer, você não tem a veste nupcial, então vá aqui ao lado que o rei vai fornecer a veste nupcial para você. Veja a bondade do rei, ele te convida para um banquete e ele te dá roupa para que você se apresente lá. Mas aquele homem entra sem a veste nupcial. E aí que eu quero chamar a sua atenção para o que é mais importante nessa noite. Este homem que entra ali sem a veste nupcial, provavelmente quando ele chegou lá, alguém disse, olha, você precisa ir ali pegar a veste nupcial, talvez ele tenha dito, não, eu não quero, eu vou entrar assim mesmo. E entrar na festa do rei, sem a veste nupcial, ela demonstra 3 erros gravíssimos e 3 erros fatais. E é isso que eu quero, em primeiro lugar, pensar com você. Em primeiro lugar, comparecer diante do rei, sem a veste nupcial, demonstra arrogância. Talvez aquele homem ouça, por um momento, o seu diálogo interior. Aquele homem conversando com ele mesmo, ele está ali sentado, comendo de uma festa para a qual ele não tinha direito de participar, de ser chamado, ele está ali se banqueteando, mas ele não quer ser igual a ninguém. Talvez ele olhe para aquelas pessoas com desprezo e pense o seguinte, quem é esse rei para dizer o que eu tenho que usar? Quem é esse rei para mandar em mim? Esse rei acha que pode tomar decisões por mim, eu quero viver a vida do jeito que eu quero viver. Eu quero participar do banquete, eu quero desfrutar de tudo que tiver aqui para mim, mas eu não quero me sujeitar. Eu tenho a minha própria personalidade, eu não sou vaca de presépio, eu não me submeto a ninguém, eu não deixo que ninguém dirija os meus passos, a minha vida é minha e eu vou fazer dela aquilo que eu quiser fazer. Ah, existem tantas pessoas assim, pessoas que falam, não, eu quero sim desfrutar do banquete, eu quero sim ir para o céu. Se você pergunta, você quer ir para o céu? Todo mundo diz que quer ir, com exceção de um doido ou outro que diz que não, mas todo mundo quer. Mas as pessoas, elas querem o mundo inteiro e o céu no final. Mas veja, o rei estabelece, é preciso que haja uma veste nupcial, é preciso que você se submeta, é preciso que você esteja revestido. Revestido é vestido de novo. Aquela veste nupcial que os reis forneciam era uma roupa que era colocada sobre a roupa que a pessoa estava usando. Veja que coisa interessante, a pessoa chegava lá, muitas vezes com suas roupas simples, algumas pessoas vieram de lugares muito pobres, roupas rasgadas, roupas às vezes sujas, as pessoas foram convidadas às pressas, muitas estavam no seu trabalho, na sua atividade no campo, cuidando de animais, e as suas roupas não estão apresentáveis, não estão em condições, não têm capacidade de se apresentar diante do rei, e quando elas chegam lá, aquele manto glorioso é colocado por sobre as suas roupas sujas, por sobre as suas roupas velhas, por sobre as suas roupas muitas vezes mal cheirosas, mas aquela roupa cobre tudo, eles estão revestidos, e agora eles podem se apresentar diante do rei, mas aquele homem não, ele é arrogante, ele acha que pode comparecer diante do rei exatamente do jeito que ele está. Há um hino no cantor cristão que é tal qual estou, eis-me Senhor, pois o teu sangue remidor verteste pelo pecador, ó Salvador, me achego a ti, tal qual estou, sem esperar que possa a vida melhorar, em ti só quero confiar,
ó Salvador, me achego a ti. Mas há um outro hino que diz, tal qual estou, eis-me Senhor. É isso? É como eu estou, eu venho como estou, diz um outro hino. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Mas veja, venha como você está, mas você não pode permanecer do mesmo jeito. Quando Jesus Cristo diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja a cadência das palavras, a doçura do convite, o amor expresso na convocação. Mas você vem como está, mas você precisa da veste nupcial. Revestido. A veste nupcial, para se apresentar diante de Jesus, diante de Deus, é o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aquele homem que acha que pode viver a vida do jeito que quiser e ainda assim desfrutar do banquete, este homem é um arrogante. E nós vivemos em uma sociedade hoje que não gosta de regras, não gosta de limites. Cada um tem o seu direito. Há um tempo atrás, um ciclista foi atropelado e morreu e repercutiu nos jornais, na televisão, na internet. E o que chamou minha atenção é que aquele ciclista foi atropelado porque ele estava andando com a sua bicicleta na rua onde passam os carros, ao lado da ciclovia. Ele não andou na ciclovia, ele quis andar na rua. Mas o que me deixou mais incomodado foi que apareceu uma moça, que é a presidente da Associação dos Ciclistas do Rio de Janeiro, alguma coisa assim, não sei se o nome é esse, mas ela é presidente de uma entidade que congrega vários ciclistas, amantes do ciclismo, e ciclismo é uma coisa muito boa, saudável, mas não no meio de carros, é perigoso. Mas ela fez uma declaração quando ela disse assim, quem está errado é quem atropelou, porque o ciclista tem que estar aonde ele quiser estar. E eu fiquei pensando, meu Deus, uma pessoa que representa uma entidade jurídica, que tem por objetivo salvaguardar a integridade física dos ciclistas, ela diz que o ciclista tem que estar aonde quiser. Existe uma ciclovia, mas o ciclista quer andar onde quiser, e se o seu motorista quiser andar com o carro em cima da calçada? E se eu quiser, amanhã ou depois, na hora que eu for embora, eu quiser ir embora com o carro da Gilza, eu quero viver do jeito que eu quero, me dá a chave, vai a pé. E se eu quiser dormir na casa da Rani e falar assim, Rani, fica lá na calçada porque eu vou usar a sua casa hoje, cada um faz o que quer. Não pode ser desta maneira. Vivemos uma sociedade que não quer limites, cada um quer fazer o que tem vontade, e com relação à vida espiritual, isso demonstra uma arrogância tremenda, porque Deus é o Senhor, porque Ele é o Criador, porque Ele é o sustentador, porque Ele tem todo o poder. Ele diz, venha a mim, que o sangue de Jesus Cristo, o meu Filho, vai revestir você, vai vestir você de novo, vai cobrir os seus pecados, você vai estar em condições de se apresentar diante de mim, não é pelos seus méritos, é pelos meus méritos, é pelos méritos do sangue do meu Filho, das vestes de núpcias. Mas muitos não querem. Querem ir para o céu nos seus próprios termos. Esse tipo de atitude, em primeiro lugar, demonstra arrogância. Mas esse tipo de atitude, em segundo lugar, demonstra uma outra coisa muito séria, que é chamada de ingratidão. Veja, o texto diz assim, no versículo 10, os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa ficou cheia de convidados. Aquelas pessoas que não tinham direito de ir ao casamento, que não faziam parte da lista de convidados, agora é dada a elas esta oportunidade. E este homem, nós não sabemos quem ele era, Jesus não entra em detalhes, mas talvez ele fosse um daqueles que poderia ser contado entre os maus. Talvez ele estivesse até mesmo no momento em que foi convidado, falando mal do rei. Talvez ele estivesse ali planejando uma insurreição contra o rei. Talvez ele estivesse ali planejando algo contra o rei. Mas ainda assim ele foi convidado. E ele está ali agora diante de um banquete.
um lugar que talvez ele nunca visse, um alimento do qual talvez ele nunca provasse, e ele tem tudo isso, mas ele não quer se submeter. A Bíblia diz que Deus faz o seu sol brilhar sobre maus e bons, e todos, mesmo aqueles que não fazem caso de Deus, mesmo aqueles que não ligam para Deus, têm sido abençoados, porque quando chove, chove sobre todos, quando o sol brilha, brilha sobre todos, e quando a terra germina e produz o alimento é para todos. E nós temos sido guardados por Deus, e Deus tem sustentado a sua vida, e Deus tem cuidado de você. Você está aqui hoje respirando porque Ele quer, você tem sido preservado, e se você já teve Covid e ficou bom, ou se você não teve Covid, fato é que você está aqui, porque Deus permitiu que você estivesse aqui. E há muitos que vivem, desfrutam do que Deus dá, desfrutam da vida, desfrutam da saúde, desfrutam dos amigos, desfrutam do lazer, desfrutam de tudo que tem para desfrutar, mas não ligam para Deus. Isto é ingratidão. Muitos têm vivido, embora digam crer em Deus, têm vivido como ateus práticos. Na prática, vivem como se Deus não existisse. Nunca têm um tempo para pensar em Deus, não oram, não leem a Bíblia, não querem saber de cultos, não colocam Deus em primeiro lugar na sua vida, só se lembram de Deus quando algo vai mal. Só se lembram de Deus na hora do perigo. Só se lembram de Deus na hora da doença. Só se lembram de Deus na hora do desemprego. Só se lembram de Deus nos piores momentos de sua vida. Isto é ingratidão. Já contei em outra ocasião de uma pessoa que estava passando por uma dificuldade e viu também algo ruim acontecendo e dizia e ficava lá esbravejando: cadê Deus que não vê nada destas coisas? Por que Deus permite que isto aconteça? Se Deus fosse amor, Ele não deixaria que as coisas fossem assim. Começou a falar um monte de coisas e eu falei: olha, Deus é tão bom que permite que um ingrato igual a você fale esse monte de bobagem sem consumir você aqui agora. Você devia ajoelhar e agradecer. E as pessoas ficam questionando Deus, dizendo: não, Deus não existe, ou Deus não é amor, ou Deus não é bom. Se Deus existe, Ele não é tão poderoso. Se Ele existe, se Ele é tão poderoso e as coisas são ruins, então Ele não é tão bom assim. Mas é engraçado, porque as pessoas vivem como se Deus não existisse e depois querem que Deus resolva todos os seus problemas nos momentos em que elas acham que tem que ser resolvidos. Querem desfrutar do banquete, mas não querem se submeter ao desejo do rei. Eu quero dizer para você nesta noite: não seja ingrato, porque ingratidão é algo que impede você de desfrutar do banquete nupcial. Mas eu não quero me estender muito nesta noite, não posso. Eu quero dizer que, em terceiro lugar, esse tipo de atitude, de ir para o banquete sem a veste de núpcias ou sem a veste nupcial, ela revela, em terceiro lugar, uma loucura, uma insanidade que leva a um final trágico. Aquele homem brincou com o rei, aquele homem duvidou do rei, aquele homem desafiou o rei. Ele faz isso de forma ostensiva, porque veja, ele está num lugar onde todos estão vestidos com a veste nupcial, mas ele diz: não, a vida é minha, eu vou viver como eu quero viver, eu vou desfrutar, mas eu não quero compromisso. Isso é uma loucura. Mas o rei entra, olha para ele e fala assim: amigo, veja que coisa, expressão interessante. O próprio Senhor Jesus, quando ele é traído por Judas, Judas chega perto dele e lhe dá um beijo, o beijo da traição. Jesus Cristo fala para ele: amigo, aqui vieste. E aqui nesta parábola, o rei, que representa o próprio Senhor Jesus, representa o próprio Deus, ele chega para aquele homem e fala: amigo, como é que você entrou aqui sem essa roupa nupcial? E é interessante que a história diz que aquele homem
emudeceu. Por que ele emudeceu? Porque ele sabia que estava errado. Porque se ele tivesse isso de razão, ele argumentaria. Se ele tivesse algo para apresentar em sua defesa, ele o faria. Não, ninguém me deu a veste. Não tinha nenhuma que coubesse em mim. Não, ninguém me avisou que eu precisava da veste. Eu não sabia. Disseram que eu podia entrar. Aquele homem emudeceu, porque ele ficou cara a cara com o rei, a quem ele desprezara, a quem ele ofendera, a quem ele insultara, de quem ele não fizera caso, a quem ele não dera a mínima. Este rei chega para ele e fala: amigo, como é que você entrou aqui assim? Aquele homem emudeceu. O texto não diz, mas eu imagino que aquele homem emudeceu, estremeceu e desmaiou. Não existe desmaiou. Aquele homem se apavoreu. Também não existe isso. Aquele homem simplesmente ficou calado, porque ele não tinha o que dizer. Sabe, meu querido, eu quero dizer para você nessa noite, que se Jesus Cristo voltar, quando você partir deste mundo, ou se Jesus Cristo voltar e você ainda estiver vivo, você vai estar diante do Rei do Universo, do Criador de todas as coisas, aquele em quem habita, diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, corporalmente toda a plenitude da divindade, aquele de quem o apóstolo João diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, aquele que veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos que se revestem do sangue de Jesus, aos que têm as vestes de núpcias. E se você chegar diante do Senhor dos Senhores, diante do Rei dos Reis, diante do El Shaddai, o Todo-Poderoso, sem a veste nupcial, ele perguntará para você: amigo, como vieste aqui sem a veste nupcial? E você não terá nada para dizer em sua defesa. E você não terá argumentos. E eu disse que é loucura, e é uma loucura que conduz à tragédia. Versículo 13, por favor. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Deixa eu explicar mais uma coisa para você. Trevas exteriores, o que significa essa expressão? Quando os reis davam festas, veja, nós estamos falando num contexto de Novo Testamento, de início da nossa chamada era cristã, onde não existia luz elétrica, e as estradas e as cidades, elas eram muradas, isso, e do lado de fora da cidade não havia luz. E dentro do palácio do rei existia muita luz, muita iluminação. E a iluminação era tão forte dentro do palácio que isso acentuava ainda mais a escuridão do lado de fora. O que Jesus está dizendo aqui é que aquele homem foi amarrado pelos pés e pelas mãos, foi jogado como que por cima dos muros do lado de fora. E do lado de fora, à noite, no deserto, porque as cidades ficavam, a maioria delas, cercadas por desertos, existem os chacais, os lobos do deserto, existem animais que vão atacar a pessoa. Ele está amarrado pelas mãos, ele não pode se defender. Ele está amarrado pelos pés, ele não pode correr. Ele está no escuro, ele não pode ver a aproximação dos chacais. Aquele homem é jogado lá, e aquele homem vai se encontrar com a morte, porque ele desprezou o rei, porque ele foi arrogante, porque ele foi ingrato, porque ele foi insensato. A parábola é terrível, a parábola é dura, e hoje, no dia de hoje, eu sinto que Deus me comissionou para trazer palavras mais duras, mas eu não posso me furtar. Dependesse de mim, eu pregaria. Estava falando isso hoje à tarde para a Cleide. Deus é amor. A Cleide falou: fala de 5 pães e 2 peixinhos, que é mais suave. Mas a palavra de Deus tem momentos de tremenda ternura, mas há momentos de confrontação direta, como esse texto. Mas sabe, mesmo no meio da confrontação, o que Jesus Cristo está dizendo para você é o seguinte: você não precisa ser como aquele homem. Você pode ser como todos aqueles outros que estavam no banquete. Aceitaram a veste nupcial, se submeteram à vontade do rei, desfrutaram do banquete e foram felizes.
Como eu já sinalizei aqui, o texto diz que o salão se encheu de bons e maus. O que isso quer dizer? Bons e maus, o padrão ali de comparação é sempre o nosso padrão. Então, se você é um bom pai, uma boa mãe, se você é uma pessoa confiável, se você é um cidadão de respeito, se você é alguém que nunca foi preso, se você é alguém que nunca foi processado, se você é alguém que tem o seu nome limpo, as suas contas em dia, se você é alguém que se dá bem com seus vizinhos, se você é alguém em quem o seu chefe confia, ou se você é patrão e os seus empregados gostam de trabalhar para você, que bom! O Evangelho é para você, porque você também é pecador. Se você é alguém que tem uma vida que por uma série de circunstâncias, uma série de razões, caminhou por caminhos meio tortuosos, se você já fez muitas coisas das quais você não se orgulha, se você tem muitas marcas na sua caminhada, muitas cicatrizes da vida, muitas dores, muitas perdas, muitos sofrimentos, muitos arrependimentos, pastor, você não conhece a minha vida, pastor, eu não sou digno, pastor, eu não tenho condições de chegar nessa festa, eu não tenho condições de chegar diante do rei, eu quero dizer, o Evangelho é para você também, porque eu também não sou digno, porque estes que aqui estão também não são, porque nenhum membro desta igreja é, porque a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Evangelho não é para aqueles que se acham bons, o Evangelho é para aqueles que reconhecem que não o são. Então não importa a sua história de vida, não importa o que você tem sido até aqui, hoje, neste exato momento, no dia 19 de setembro de 2021, importa o que você vai fazer hoje com a oferta da veste nupcial que o rei coloca diante de você. Não importa se aos olhos do mundo você era bom ou você era mau, aos olhos de Deus, somos todos iguais, somos todos pecadores e precisamos nos vestir novamente com essa veste, com este sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado e que vai nos cobrir, e que o rei vai olhar para nós e vai dizer, você pode entrar, a porta está aberta, porque você me tem como seu verdadeiro rei. Para terminar, eu quero perguntar a você, aquilo que eu falei no começo da minha palavra. Jesus é verdadeiramente o seu rei? Você está vestido com as vestes nupciais? No último dia da sua vida, tomara a Deus que seja daqui a muito tempo, mas isso só o Senhor sabe. Quando chegar o último momento, o seu último suspiro neste mundo, você estará diante do rei e ele virá inspecionar você. Você tem a veste nupcial? Então ele vai dizer, pode entrar, a mesa está posta. Maravilha. Mas quando chegar o momento do seu último suspiro neste mundo, você for inspecionado pelo rei, se você não tiver esta veste, então ele vai perguntar para você, amigo, como você vem à minha presença sem a veste nupcial? Você será jogado nas trevas exteriores, amarrado de pés e mãos, no escuro, sem ver, sem se defender, sem poder correr, e você estará perdido para sempre. A palavra de Deus é maravilhosa porque ela é verdadeira. A palavra de Deus é maravilhosa porque ela não usa meias palavras nem fala meias verdades. A palavra de Deus é maravilhosa porque ela convoca você, a mim, você que já é crente, você que nunca foi crente, você que talvez tenha estado na igreja por um período e por uma razão ou outra saiu. Não importa, eu encontro com muita gente que fala, pastor, eu já fui da igreja tal, mas eu me aborreci lá, me aborreci com o pastor, eu me aborreci com o irmão da igreja, eu me aborreci com a irmãzinha lá, eu me aborreci com o diácono, eu me aborreci com o professor da escola dominical. Eu sempre pergunto, quando foi que você se aborreceu com Jesus? Não com Jesus nunca, então você saiu pela razão errada. Você saiu pelo motivo errado.
E se saiu pelo motivo errado, é porque você estava lá pelo motivo errado. Volte para a igreja, mas venha pelo motivo certo. Venha por Jesus, porque só Ele salva, porque só Ele tem a veste nupcial para te dar, porque só Ele pode livrar você das trevas exteriores, porque só Ele tem o banquete espiritual. A mesa está posta. Venha cear, venha se banquetear, venha ser salvo, venha receber perdão de pecados, venha ser recebido pelo Rei, venha ser colocado junto da grande congregação dos santos que estarão com Ele na glória para todo sempre, ou então pereça para sempre. A decisão é sua, você é responsável por você, e eu coloco diante de você esta responsabilidade. Que Deus te abençoe e fale ao seu coração de forma definitiva nesta noite. Amém.